Bom, vamos imaginar a seguinte cena: apoiar na pia para lavar a louça ou esticar os braços para alcançar o teto do carro com uma esponja. Aham. Ou até simplesmente ir andando até o supermercado em vez de pegar o carro, né? Isso, exatamente. E o que a ciência traz para a gente hoje é que esses atos simples podem reduzir as chances de um infarto em assustadores 84%. É um número bem impressionante, com certeza. Muito. E, no entanto, quando a gente começa a falar sobre ser mais ativo ou, tipo, entrar em forma, a primeira imagem que vem à cabeça nunca é a de alguém varrendo a sala. Não, definitivamente não. A imagem imediata é sempre uma academia lotada, sabe? Gente levantando pesos enormes, suando naquelas esteiras cheias de botões, aquele clima de pura exaustão. Pois é, existe uma regra implícita na nossa cultura de que se não for doloroso e extenuante não conta como exercício. É caro também, né? Então, vamos desempacotar isso. Todo mundo conhece a famosa pirâmide alimentar, mas os materiais do nosso mergulho de hoje revelam uma outra estrutura. A pirâmide do fitness ou a pirâmide da atividade física. O que é fascinante aqui é como essa pirâmide simplifica a prescrição de exercício, sabe? Ela pega algo que a sociedade transformou no sofrimento e organiza a rotina humana em 4 níveis fundamentais. E isso é baseado em 3 pilares, certo? Frequência, intensidade e duração. Exatamente. O objetivo principal dessa estrutura, que alguns pesquisadores chamam de pirâmide de Missouri, é resolver o problema da adesão, é mostrar como o simples ato de viver e cuidar da casa já é a base para não ficar doente. E se a gente está falando de uma pirâmide, a lógica da engenharia é muito simples. Não dá para construir o telhado sem ter uma fundação sólida, né? Com certeza. Se você quer dizer, se a pessoa tenta pular etapas, a estrutura desaba. Faz todo sentido. E a base dessa pirâmide, aquele andar mais largo lá embaixo, foca justamente no que a gente costuma ignorar. O nível 1 trata exclusivamente das atividades físicas do cotidiano. Precisamente. Na literatura científica, a gente chama isso de atividades geradoras de Nietzsche, que é a termogênese das atividades não relacionadas ao exercício. Tipo, a energia que o corpo gasta só para existir. Isso. Só para manter a postura, a locomoção básica, as tarefas manuais. E se essa base for estreita ou fraca, tipo uma pessoa muito sedentária, qualquer tentativa de pular direto para alta intensidade vai gerar lesão. E aqui entra um ponto que, nossa, muda totalmente a perspectiva. O material traz uma lista de atividades que formam essa fundação. A lista é surpreendente para muita gente, né? Demais. Os dados citam tarefas exatas, tipo ir ao supermercado, passear com o cachorro, tomar banho, lavar louça, limpar a casa e lavar o carro. Aham. Gente, esfregar o chão ou tomar banho contando como passos concretos de longevidade, isso quebra totalmente aquela desculpa de falta de tempo para treinar, sabe? E existe uma cadeia biológica muito clara nisso. A nossa evolução moldou o corpo humano para uma locomoção constante, de baixa intensidade. Tá, então o corpo espera que a gente se mexa o tempo todo. Exato. Quando alguém está de pé lavando louça ou se esticando para limpar uma janela, os músculos do core e os estabilizadores da coluna estão contraídos o tempo todo. Nossa, verdade. O coração precisa bombear sangue contra a gravidade de uma forma muito mais exigente do que quando a gente está jogado no sofá. Isoladamente, pode parecer que lavar louça gasta pouca caloria. Essa pequena carga metabólica. Mas, analisando de forma bem crítica, tem um item nessa lista do nível 1 que me deixou bastante confusa. O que seria? O material inclui estudar na lista de atividades do cotidiano. Espera aí, como o simples ato de sentar numa cadeira, pensar e ler um livro se encaixa na fundação de movimento físico? Parece um erro conceitual se a gente interpretar de forma literal. Mas a inclusão do estudo ou do trabalho intelectual vem junto com uma diretriz muito rigorosa. Que seria a necessidade das pausas. Exato. A regra de ouro desse nível 1 é acumular pelo menos 30 minutos de movimento quase todos os dias. Ninguém consegue manter rendimento cognitivo ficando 4 horas petrificado. Então não é ler parado, é o como você lê. As costas, mudar a postura. São os chamados intervalos ativos. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, isso não quebra a concentração da pessoa?
Tipo, levantar bem no meio de um raciocínio complexo? Na verdade, a neurociência mostra que é o oposto do que o senso comum dita. Interromper o estado estático preserva o foco. Sério? Como assim? O cérebro consome cerca de 20% de toda a glicose do corpo, né? Quando o esforço intelectual é intenso, os resíduos do metabolismo se acumulam na cabeça. Fica aquela sensação de mente pesada. Aham. E o simples ato de levantar e caminhar por 5 minutos aumenta o ritmo cardíaco o suficiente para acelerar a oxigenação cerebral e varrer esses resíduos. Caramba! E ainda recarrega energia para voltar pro livro. Recarrega, sim. E o detalhe mais legal dessa diretriz dos 30 minutos é que eles não precisam ser contínuos. A fisiologia não liga se o cronômetro para. Ah, então dá para parcelar esse tempo ao longo do dia. Exato. O corpo reconhece o estímulo fracionado. Podem ser 2 sessões de 15 minutos ou 3 de 10 minutos. O impacto sistêmico vai se acumulando. E o impacto desse acúmulo é, nossa, absurdo. O material traz um dado da pesquisadora Sandra Matsudo que me chocou muito. Os dados de redução de risco. Isso. Ao manter essa rotina simples de movimentação, pelo menos 5 vezes na semana, a diminuição no risco de infarto chega a 84%. É uma proteção massiva. 84% só fazendo as coisas do dia a dia de forma ativa. E ainda tem uma queda de 36% nos casos de câncer, além de reduzir risco de hipertensão até em fumantes. E a mecânica por trás desses números está lá no endotélio. Sabe que é o revestimento interno dos nossos vasos sanguíneos. Tá, a parede dos vasos. Isso. O fluxo contínuo de sangue gerado pela movimentação estimula essas células a produzirem óxido nítrico. E o que ele faz de tão especial? Ele é um vasodilatador natural. Ele mantém as artérias flexíveis, evita a placa de gordura e derruba os biomarcadores de inflamação. O corpo tem uma resiliência incrível se for minimamente ativado. É a prova de que a biologia recompensa a consistência muito mais do que aquela intensidade esporádica do fim de semana. Com certeza. Mas isso levanta uma dúvida. Se lavar a louça e fazer caminhadas curtas já salva a gente de tanta coisa, por que não parar por aí? Porque a pirâmide tem andares mais altos. Porque a biologia tem o princípio da adaptação, né? O corpo é uma máquina de conservar energia. Ah, ele se acostuma com o estímulo. Exatamente. Depois de umas semanas caminhando até a padaria ou limpando o quintal, os músculos e o coração ficam super eficientes naquilo. Gastam menos energia. Então, para continuar colhendo o benefício, a gente precisa de uma sobrecarga nova. Entendi. Dá para pensar numa analogia com o carro. Se o nível 1 é simplesmente ligar o carro na garagem e ir até a esquina, os próximos níveis são tipo colocar o carro na rodovia para testar o motor e a suspensão, né? Uma analogia excelente. E o nível 2 da pirâmide é justamente a rodovia. São os exercícios aeróbios e de lazer. E como fica a frequência nesse andar? Muda de quase todos os dias para um foco de 3 a 4 vezes por semana. Aqui a intenção é criar um dispêndio calórico grande e acelerar bastante o coração. É a corrida contínua, as braçadas na piscina, o ciclismo, aquele momento que a respiração fica ofegante, né? Isso mesmo. É quando a gente força uma otimização no sistema. O músculo cardíaco se fortalece e o volume sistólico aumenta. O que significa que o coração consegue bombear mais sangue com menos batidas. Exato. E lá nas células, o estresse aeróbico cria novas mitocôndrias, que são as usinas de energia. E novos vasos capilares são formados. É o condicionamento cardiovascular puro. Tá. Então, seguindo na analogia do corpo como uma máquina, ou até como um prédio, o nível 1 é o concreto da fundação. O nível 2 é a rede elétrica e o encanamento, levando energia para tudo. Perfeito. Mas se o prédio não tiver vigas de aço fortes e juntas de dilatação para balançar com o vento, a estrutura inteira vai trincar, certo? É aí que a gente entra no nível 3. Que é o andar da força e da flexibilidade. E aqui a recomendação é de 1 a 3 vezes por semana. Onde entra a famosa musculação. Musculação, ginástica localizada, alongamento profundo, pilates. É o trabalho específico direcionado para o aparelho locomotor. E o mais interessante é que a mecânica da musculação é baseada num dano, né? A pessoa levanta um peso que o músculo não está acostumado a suportar e ele rasga um pouquinho. Sim, o processo de mecanotransdução. Esse estresse gera microlesões nas fibras.
E aí, no repouso, as células do corpo correm para consertar o dano, deixando a fibra mais espessa e resistente. Que é o que faz o músculo crescer e ganhar força de verdade. Exatamente. E o alongamento em paralelo garante que os tendões funcionem como os amortecedores do prédio, evitando ruptura se houver um movimento mais brusco. O problema é que a gente vê muita gente ignorando a base e o encanamento e pulando direto para as vigas de aço, né? Aquele indivíduo que fica sentado o dia todo, não faz aeróbico e vai puxar ferro super pesado à noite. Isso contraria totalmente a inteligência da pirâmide. O corpo não aceita atalhos. Um coração fraco num corpo muito musculoso deve ser um risco. É um risco enorme. O cara fadiga rápido até subindo escada. E o contrário também. Um coração de maratonista com músculos fracos e encurtados vai terminar com dores crônicas na coluna e no quadril. Os níveis 1, 2 e 3 precisam estar super conectados. Indissociáveis, para garantir autonomia física real. Maravilha. Bom, a gente estabeleceu tudo que tem que ser feito. Só que, como toda a pirâmide, a estrutura vai afunilando lá em cima num espaço bem pequenininho. O nível 4. Isso. E não é um objetivo, né? Se é o menor espaço, é o que a gente tem que evitar. É a zona de risco crítico. O nível 4 é o repouso ou a inatividade física estática. E vale lembrar que não estamos falando do sono noturno. O sono é sagrado e inegociável, lógico. Totalmente. O perigo mapeado ali no topo é ficar longas horas na posição sentada ou deitada enquanto se está acordado. O famoso comportamento da vida moderna. A pessoa há 8 horas afundada numa cadeira de escritório, depois afundada no sofá vendo série, com o controle remoto na mão. E por que essa estase física é tão letal? A biologia mostra que é um desligamento químico real. Tá, e o que desliga exatamente? Por exemplo, a produção de enzimas vitais como a lipase lipoproteica simplesmente despenca. Lipase lipoproteica, o que ela faz no nosso corpo? Ela é responsável por quebrar a gordura no sangue para que o músculo use como combustível. Se a gente passa horas sem acionar as pernas, essa enzima desativa. Nossa, e aí a gordura e o açúcar ficam boiando lá? Ficam circulando no sangue, aumentando rapidamente os riscos de resistência à insulina e doença arterial. É um estado de hibernação metabólica muito perigoso. Que assustador. E o pior é que o mundo corporativo foi desenhado para prender as pessoas nessa posição. Mas o material dá uma dica prática incrível para quem tem emprego assim. Ah, a dica do banheiro no andar de baixo. Essa mesma. A regra não é pedir demissão e virar atleta. É criar pausas. Tipo, vá usar o banheiro que fica em outro andar. E essa intervenção curtinha tem um valor metabólico absurdo, sabe? A ação de descer a escada, caminhar e depois forçar a perna contra a gravidade para subir de volta? Já é o suficiente para acordar a enzima lá, a lipase. Já. O corpo entende que a locomoção voltou e tira o sistema do modo de hibernação. Bom, a gente mapeou toda a fisiologia aqui. Desde o ato de varrer a casa, até as mitocôndrias da corrida e o perigo da cadeira do escritório. A teoria é brilhante. Mas precisamos do plano prático, né? Exato. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está ouvindo e quer sair do sedentarismo hoje mesmo? Os materiais constroem um plano de ação bem direto com 4 passos. É um roteiro muito focado na segurança biológica. O passo número 1 é unânime em qualquer diretriz, que é a avaliação médica prévia, né? Inegociável. O corpo humano tem vulnerabilidades ocultas. Antes de forçar a rede elétrica do coração ou as tubulações dos vasos, precisa de exame de esforço clínico. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Aí o passo 2 entra na questão comportamental. O material diz: comece devagar e com atividades que deem prazer. E a psicologia explica bem isso. Ninguém sustenta uma rotina que odeia por muito tempo. Verdade. Aquela pessoa que vai para a academia se sentindo culpada, sofrendo... Ela desiste. O estresse crônico vence. Agora, se ela escolher, sei lá, dançar na sala, caminhar na natureza ou jogar um tênis de mesa, ela libera dopamina. E a dopamina é a engrenagem que garante que ela vai querer fazer de novo no dia seguinte. E a questão de começar devagar também tem a ver com os tendões, né? Sim, protege a biomecânica. Sair do nada para uma carga altíssima gera informação no ligamento porque ele ainda não tem densidade para aquilo. Começar devagar engrossa os tecidos de proteção aos poucos. Perfeito. O passo número 3 lembra a gente que não dá para construir um prédio bom se o material de construção for ruim.
A alimentação balanceada é imprescindível para qualquer objetivo. São duas faces da mesma moeda metabólica. O exercício é o estímulo, é o projeto do arquiteto, mas a nutrição entrega os tijolos. Se não comer carboidrato complexo, o músculo não tem energia, né? Fica em fadiga crônica. E se faltar proteína, aquela microlesão da musculação não é reparada. Aí o movimento vira só um desgaste inútil. O que nos leva ao quarto e último passo do plano: orientação profissional. A regra de ouro. Muita gente acha que pegar treino genérico na internet funciona igual, mas prescrever exercício é uma ciência de dose e resposta. Exato. O educador físico não está lá só para contar repetição e guitar palavras de apoio. Ele ajusta a biomecânica, tira a sobrecarga da articulação errada, calcula o volume exato para a idade biológica da pessoa, é o trajeto mais seguro entre a intenção e os benefícios fisiológicos. Nossa, é impressionante a quantidade de conhecimento dentro de uma estrutura tão simples. Fazendo um resumo rápido da nossa jornada de hoje, a gente desmistificou a ideia de que saúde significa dor na academia. Com certeza. Vimos que a base de tudo é o cotidiano, tipo lavar louça, tomar banho e fazer pausas ativas no estudo que reduzem infartos de forma drástica. Os 84% de redução. Isso, e depois subimos os andares da pirâmide, entendendo como combinar o motor do cardio com as vigas de aço da musculação e, claro, sempre fugindo da armadilha do topo, que é a inatividade crônica. O que a gente tira de mais valioso disso tudo levanta uma questão importante para o dia a dia, sabe? Qual seria? Considerando que frações super pequenas, tipo 10 minutinhos de movimento, já causam um impacto gigantesco na regeneração do corpo, qual é a pequena mudança na rotina, na própria casa, que a pessoa tem evitado fazer? Aquela coisa que parece pequena demais para contar como treino, né? Isso, mas que poderia ser executada hoje mesmo para virar o primeiro bloquinho na base dessa nova fundação. Essa é uma provocação fantástica. Fica esse pensamento poderoso para quem acompanha a gente refletir. O primeiro passo já transforma a biologia inteira do corpo. Bom, queria agradecer a companhia de todo mundo em mais esse mergulho no conhecimento. O aprendizado nunca para. Até a nossa próxima análise.